Nós esperamos em Ti porque Tu és a nossa esperança, a luz na escuridão. Luz em minha noite, paz em meu ser, és meu socorro, não vais me perder. Luz em minha noite, paz em meu ser, és meu socorro, não vais me perder. Só em Ti espero, só em Ti
continuar declarando isso. Não importa as circunstâncias. Nós confiamos em Ti, Senhor. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua proteção. Minha alma está segura em Ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que Tu és Deus. Pois sei que Tu és Deus. Descansarei, pois sei que Tu és Deus. Pois sei que Tu és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Tudo bem? É uma alegria muito grande a gente poder estar presente aqui novo para falar sobre as lições do Celebrando. Eu sou um filho amado de Deus em restauração das minhas feridas emocionais. O meu nome é Fernando.
O Celebrando é um programa que se baseia na Bíblia e se baseia em Jesus Cristo, mas também no programa de 12 Passos. 12 Passos começou há bastante tempo atrás com Alcoólatras Anônimos, mas hoje ele é utilizado em diversas áreas de restauração na sua vida. Eu não sei exatamente por que você está aqui, mas eu quero te dizer que aqui você vai encontrar um caminho seguro para você conseguir viver um dia de cada vez debaixo da graça de Cristo. Muitos de nós sabemos que a gente tem problemas, a gente sabe que eu tenho um problema, eu tenho um problema, você também, mas o que a gente não sabe muitas vezes é como que a gente faz para sair deste problema. E o programa do Celebrando é isso, é um caminho seguro, uma caminhada, uma jornada que nos ajuda nesta caminhada da gente conseguir encontrar a graça de Cristo um dia de cada vez na nossa vida. E como eu falei para você, ele se baseia em 12 passos, eu gostaria de ler os passos agora para você. O passo 1 diz: admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. O passo 2 diz: viemos acreditar que nosso poder superior, Jesus, poderia restituir nossa sanidade. O passo 3 diz: decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. O 4 diz: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. O 5º passo diz: admitimos para Deus, para nós e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. O 6º diz: dispusemo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. O passo 7 diz: humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. O passo 8, fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemo-nos a fazer reparações a todas elas. O 9 diz: fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-las ou a terceiros. O 10º passo diz: continuamos a fazer o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. O 11º passo diz: procuramos através da oração e da meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para nossas vidas e forças para realizá-la. E o 12º passo diz: tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. Então nós estamos no passo 4 hoje. O passo 4 diz o seguinte: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. E o texto de Lamentações 3, versículo 40 diz: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Então, como é que é essa questão do inventário moral? Como é que eu faço esse inventário moral? Até primeiro a questão da palavra. A palavra moral é uma palavra que pode algumas vezes ficar meio séria para você. Você olha e fala assim: como assim moral? O que você está falando de moral? Quando a gente fala de inventário moral, a gente está falando de um inventário verdadeiro. Seja verdadeiro na sua vida. Há algumas lições atrás a gente falou sobre a questão da insanidade, né? Que insanidade é a gente fazer sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, e sanidade é a gente viver na verdade, é a gente ter uma visão equilibrada de quem nós somos, de quem o outro é e da nossa restauração. Então, a gente ser verdadeiro é a gente viver na verdade. E quando a gente fala de um inventário moral, é um inventário verdadeiro. E como é que a gente faz esse inventário moral? Tá bom, eu vou fazer este inventário. Primeiro, eu preciso separar um tempo para eu fazer esse inventário. É muito importante que eu lute contra a procrastinação de fazê-lo. Eu lembro a primeira vez que eu fiz o meu inventário, já faz alguns anos, e eu demorei um pouco para fazer. Eu lembro que eu estava conversando com uma moça que tinha muita experiência, né, no Celebrando, e ela chegou para mim e falou assim: olha, Fernando, a melhor forma da gente fazer o inventário é fazer. Então, realmente, você precisa lutar contra a sua procrastinação. E tem uma coisa muito interessante, muito importante para você entender. Às vezes, a gente procrastina porque a gente tem medo. E a gente já falou, né, na lição para trás, a questão da coragem. Ter coragem não é não ter medo, mas é enfrentar o seu medo. Então eu estou dizendo para você o seguinte: enfrente o seu medo e faça.
Realmente fazer o inventário moral da sua vida é uma das coisas mais libertadoras que a gente tem. Por quê? Porque através do inventário moral, você vai se conhecer. Você vai conhecer quem você é mais profundamente. Então, é um processo todo de autoconhecimento que é extremamente importante. Eu acredito que realmente vai ajudar muito na sua vida, tá bom? Então, você precisa separar um tempo, você precisa lutar contra a procrastinação para conseguir fazer isso, né? É necessário que seja intencional, você intencionalmente vai fazer, e ele é prático. A gente tem várias perguntas que a gente manda, né, para as pessoas fazerem um inventário moral com as fases da vida dela. Né? Então, assim, realmente demanda um tempo, você vai precisar separar um tempo, talvez umas 2, 3 horas, às vezes até 2 ou 3 dias, para você conseguir fazer tudo, porque a gente faz nas fases todas da nossa vida, então a gente pega a infância, a adolescência, a juventude, daí a vida adulta, e daí a gente vai fazendo assim. Tem diversas perguntas mesmo, para quê? Para que você possa se lembrar daquilo que foi bom e daquilo que foi ruim. Quem fez coisa boa para você, quem fez coisas ruins para você. Aquilo que você fez de bom e aquilo que talvez você tenha feito de ruim também na sua vida. E é importante que você tenha um local tranquilo para você fazer isso, sem interrupções. Então, assim, se você conseguir, separa uma manhã. Separa talvez a manhã do sábado ou a tarde do sábado, eu não sei, um feriado, há um tempo que você tenha realmente de lugar tranquilo, sem interrupções, para que você possa fazer esse seu inventário, tá bom? Olha o que diz Jó, o livro de Jó, né, no capítulo 33, versículo 31 a 33. Agora, Jó, escute com atenção. Fique calado, pois eu vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, responda, pois eu gostaria de lhe dar razão. Se não, fique calado e escute, que eu lhe ensinarei a ser sábio. Então aqui é no final do livro de Jó, Deus falando ali com ele, depois de Jó ter questionado pra caramba a Deus. Muito provavelmente se eu estivesse na situação de Jó, eu também teria questionado, porque algumas coisas acontecem, né, na vida de Jó, sem culpa de Jó, e realmente ele está ali questionando a Deus, mas Deus chega para ele e fala assim: Jó, deixa eu te explicar, fique quieto e me ouça. A mesma coisa está dizendo aqui, é importante a gente ouvir o Espírito dentro da gente, né? A gente parar de brigar, a gente parar de lutar, e a gente realmente se colocar diante de Deus e ouvir aquilo que Ele está falando. O segundo ponto é que nós escrevemos sobre nós mesmos, tá bom? Quando a gente escreve sobre o inventário, a gente escreve sobre a gente, e tem uma importância de ser escrito. Por que é tão importante que o inventário ele seja escrito? Porque quando a gente escreve, a gente realmente coloca as nossas ideias de forma ordenada. Sabe, quando você vai escrever alguma coisa, você realmente para pensar sobre aquilo. É muito diferente de você só estar pensando sobre algo e você realmente colocar no papel. Por exemplo, um projeto no seu trabalho, alguma coisa que você tem feito ali. Quando você coloca no papel, né, uma aula, um trabalho, um projeto, realmente você pensa muito mais sobre isso. E vai ser muito mais ordenado e muito mais bem feito o seu inventário, tá bom? Por isso que é muito importante ele ser escrito. Além disso, o inventário, neste momento, ele é base para todo o restante do programa do Celebrando. Entendeu? Então, é muito importante que você faça o seu inventário agora, porque nós estamos no passo 4. No passo 5 vai ser o passo da nossa confissão. E ali do passo 5 até o passo 9, a gente vai usar muito o inventário que a gente fez agora dentro do passo 4. Então, o que acontece? Se você demorar para fazer, se você procrastinar, se você, não, tudo bem, eu vou continuar no programa, mas daqui um pouco eu faço o meu inventário, eu vou dizer para você que você vai perder muito do programa, tá? Então, invista um tempo agora, faça agora, e é bem importante que você separe esse tempo. Por quê? Porque realmente é base para os próximos passos, tá bom? Outra coisa que é bem importante, o inventário, ele é para você, tá bom? O inventário é uma ferramenta de autoconhecimento. O meu inventário é meu, e eu vou mostrar esse inventário para quem eu quiser. Assim, você precisa ter um padrinho e uma madrinha, tá bom?
Quem que é o padrinho ou a madrinha? Vai ser uma pessoa que você vai escolher, tá? A que já passou pelo programa, já fez o grupo de passos do Celebrando, já fez o inventário dele, já leu o inventário para uma outra pessoa. Tá bom? Então, não comece o seu inventário sem você ter um padrinho ou uma madrinha. Padrinho para homens e madrinha para mulheres, tá bom? Não é bom você começar um inventário sem você ter esta pessoa. Onde que eu acho a pessoa? Nos grupos do Celebrando, tá bom? É nos grupos do Celebrando. Pergunta. Se você está aqui com a gente, né, no YouTube, a gente está aqui agora dessa forma, você coloca no chat, coloca aqui do lado. Olha, eu gostaria de encontrar um padrinho e tal, a gente vai te ajudar a te dar as diretrizes de como é que você vai fazer. Mas principalmente através dos grupos de apoio. Por isso que os grupos de apoio são tão importantes de você participar, né? Porque ali nos grupos de apoio a gente tem outras pessoas que já fizeram um programa, que já passaram por ele e podem ser o seu padrinho ou a sua madrinha. Mas o inventário é para você. E no passo 5, você vai ler esse seu inventário para seu padrinho e para sua madrinha, porque é muito importante essa questão da confissão, mas a gente vai falar mais disso um pouco para frente, tá bom, no programa. Outra coisa, sempre que você for escrever e todo o processo, você precisa focar em você mesmo. São as tuas histórias e do teu ponto de vista, tá bom? Tem uma coisa muito importante, que quando você fizer o seu inventário, para cada fato que você trouxer, né, para cada momento que você trouxer ali, por exemplo, o que aconteceu? O meu pai bateu em mim quando eu tinha 6 anos de idade e ele me deu uma surra. Aí você vai olhar dentro da tua perspectiva, né? Colocando como é que você se sentiu. Ou imagina que com seus 15 anos de idade você tinha um amigo que traiu você e você se sentiu muito, muito mal com aquilo. Tá bom, ele traiu você, mas qual que foi a sua parcela de responsabilidade? Por quê? Você não vai conseguir mudar o seu amigo, mas você pode mudar a você mesmo. Então, por exemplo, vamos dizer que, tudo bem, foi ele que te traiu, mas você deixou ser traído. Você talvez tenha confiado nele mais do que deveria. Ele já tinha mostrado algumas atitudes que mostravam que ele não era uma pessoa confiável, mas você não quis ver. Entendeu? Então, qual que foi a sua parcela de responsabilidade naquele momento? Eu não quis ver, eu neguei, né, as coisas e as atitudes daquela pessoa, aquilo que ia aparecendo ao longo da vida, eu não quis ver. Entendeu? Não quer dizer que a culpa da traição foi sua, não. Ele que te traiu, é verdade, mas você poderia ter agido de uma outra forma. E por que é tão importante você, e a gente ressalta isso, e você levantar quais foram as tuas parcelas de responsabilidade? Porque é aí que você consegue mudar. Porque eu vou continuar nesse exemplo, né, da pessoa ter uma dificuldade de ler a realidade como ela se mostra. Né? Imagina que aconteceu isso quando ela tinha os seus 10 anos, aconteceu isso quando ela tinha os seus 15 anos, aconteceu isso quando ela tinha os seus 20 anos, aconteceu isso quando ela tinha os seus 26 anos, e agora a pessoa, não sei, está com seus 40 e poucos anos, e ela percebe que tem sempre este padrão de comportamento ao longo da história. Daí esta pessoa vai conseguir identificar que ela não está vendo a realidade como deveria ver. Ela precisa mudar isso, e daí ela muda isso nela. Porque não dá para mudar as outras pessoas, mas quando ela muda, tudo muda. Você entendeu? Então, por isso que é bem legal e muito importante você focar em você. Tá? É claro que quando a gente está falando de questões importantes da nossa vida, do nosso passado, a gente tem sentimentos de raiva, a gente tem sentimentos de medo, a gente tem sentimentos de indignação, e é natural eu me voltar para o outro. É natural eu me voltar para aquela pessoa que fez mal a mim. Eu lembro, né, uma das últimas coisas que eu coloquei no meu inventário foi uma relação de trabalho que eu tive. Eu trabalhava numa empresa e eu tive um colega meu, que na verdade foi muito, muito ruim comigo. Né? Assim, muitas das coisas que ele fez pelas minhas costas, e ele me traiu, e ele não
conversava sobre isso, falava uma coisa na frente e fazia outra coisa atrás. Então, assim, olhando, né, nesta questão, eu tive culpa disso, assim, eu tive... Quem fez a coisa ruim comigo foi ele. Foi ele que fez isso. Mas qual foi a minha parcela de responsabilidade? Algumas outras pessoas tinham me falado que ele estava fazendo isso. E eu não quis ver. Eu quis evitar um conflito. Agora, eu sei, e foi uma das questões tratadas, né, dentro da minha vida, que eu não tenho como evitar todos os conflitos na minha vida. O conflito, ele é inevitável. Por quê? O conflito, ele sempre vai acontecer quando uma das partes ela é contrariada. Então, conflito faz parte da nossa vida. Nós temos conflito com quase todo mundo, o tempo inteiro na nossa jornada. Entendeu? Então, neste caso, o que eu precisei fazer? Eu precisei olhar para esta situação e colocar qual foi a minha parcela de responsabilidade. Você entendeu? O passado eu não consigo mudar, o passado você não consegue mudar, mas você consegue ressignificar isso. Você consegue dizer o seguinte, não foi o porquê que eu fui traído, foi para que eu fui traído naquele momento. Então, eu pego essa situação, eu entendo o que aconteceu na minha vida, eu encaro a verdade, a realidade sobre a minha atitude naquele momento e eu peço ajuda para Deus para eu poder mudar. E Deus vai me dar o caminho e a direção para que eu possa ter atitudes diferentes daqui para frente. Porque a grande questão não é o passado, a grande questão é o futuro. Eu quero ter uma vida diferente, eu quero viver de uma forma diferente, eu quero viver de uma forma muito melhor do que eu vinha vivendo. Aquilo que eu passei ali atrás, eu não quero passar novamente, eu não quero fazer novamente. Então, é assim que a gente faz, tá? Então, foque em você mesmo, né? E separe aquilo que é a tua responsabilidade do que é a responsabilidade dos outros. E aqui tem os dois lados. Primeiro, assuma o que é teu. Para de culpar os outros. Para de dizer que a culpa foi do outro, que a culpa é do país, que a culpa é do governo, que a culpa... Assuma a sua responsabilidade por aquilo que é teu. Mas também, só o que é teu. O que é do outro é do outro. Você não pode assumir a responsabilidade pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu chefe, não sei com quem mais. Não dá para você assumir a responsabilidade que é do seu pai, que é da sua mãe. Assuma a sua responsabilidade, mas assuma. Aquilo que é teu, é teu. Eu gosto muito sempre de me lembrar, né, desse texto aqui de 1 João 1, 8 e 9, que diz assim: se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Né? Claramente, o apóstolo João, ele está dizendo aqui, olha, você tem pecado. Assuma a sua responsabilidade. Você dizer que você não peca, que está errado, assuma aquilo que é seu, tá bom? Mas, olha o que ele diz, né? Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Então, é muito interessante que, assim, muitas vezes, eu não quero assumir o meu problema, eu não quero assumir o meu pecado, porque eu acho que não tem solução. Eu acho que não tem jeito, mas tem. Tem perdão em Jesus Cristo e é isso que está dizendo. Então, quando eu assumo, eu aceito aquilo que é minha responsabilidade, aquilo tanto que eu fiz certo, quanto aquilo que eu fiz errado, eu tenho uma visão verdadeira e equilibrada sobre eu mesmo e eu consigo caminhar para frente, tá bom? Sempre há um dia de cada vez. Terceiro, buscamos ser equilibrados nas nossas buscas da verdade. Todos nós temos coisas boas que fizemos e todos nós temos coisas ruins que nós fizemos. Eu me lembro uma vez, eu estava num processo, né, de apadrinhamento com um homem e ele estava nesse processo mesmo do inventário e ele chegou para mim e falou o seguinte: Fernando, eu não consigo ver nada bom, né, nesta época da minha vida. Eu cheguei para ele e falei assim: vem cá, você trabalhava em quê nessa época? Ele falou assim: eu era vendedor. Ele trabalhava numa grande instituição e ele trabalhava na área de vendas dessa instituição. E eu falei assim: cara, e você vendia bem? Ele: nossa, muito. Eu bati várias metas. Tanto que teve uma vez, né, ele contando para mim, que eu ganhei uma viagem para a Europa porque eu fui o primeiro colocado. Eu falei assim: olha
Olha quanta coisa boa. E daí ele falou, é verdade. Daí ele começou a se lembrar sobre muitas coisas boas que aconteceram. Eu me lembro também uma outra vez que eu estava num processo com uma pessoa e ele falava assim para mim, Fernando, eu não consigo ver nada de bom da minha mãe. Eu não consigo, a minha relação com ela foi tão conturbada que eu não consigo ver nada de bom. E daí eu perguntei para ele assim, eu falei assim, cara, vem cá. Quem que fazia comida para você? Ah, a minha mãe. E a comida dela era boa? Nossa, era uma delícia. E ela mostrava afetividade e amor para você quando ela cozinhava e você comia a comida dela? Puxa, é verdade, a gente tinha momentos muito bacanas ao redor da mesa. Eu cheguei para ele, cara, lembra quando você ia para a escola e era, sabe, novo ano, né? A aula nova e tal, e tinham todos aqueles materiais escolares que você comprava? Ele falou, puxa, é legal mesmo. Quem que fazia isso para você? Poxa, era a minha mãe, e era muito legal porque a gente colocava os materiais todos juntos e era uma alegria muito grande. Eu falei assim, tá vendo? Então teve muitas coisas boas que a sua mãe fez para você e que você consegue ver a questão do cuidado, a questão da preocupação, a questão do amor mostrado dessa forma. É claro que também tiveram coisas ruins. E sabe de uma coisa? Eu queria dizer outra coisa para você. Às vezes a gente acha que a realidade é de uma forma por causa do ponto de vista que nós tivemos. Mas talvez seja simplesmente um ponto de vista. A gente sempre diz aqui que um ponto de vista é só a vista de um ponto. Né? A gente fala muito, né, da moeda, cara e coroa. São duas faces da mesma moeda. Se você está olhando de um lado, você só vê um número. Se você está olhando do outro lado, você vê a figura. Então vai depender do ponto de vista de onde você está e você enxerga aquela situação daquela forma. Então o que é muito legal, né? No processo aqui todo do celebrando, é muito legal você conseguir ser equilibrado nisso. Olhar tantas coisas boas quanto as coisas ruins, tá bom? Dentro da sua vida. E diz o seguinte, João, capítulo 8, versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então é através do conhecimento da verdade que nós temos liberdade na nossa vida e Deus vai trabalhando aqui conosco, tá bom? E o quarto e último ponto no inventário moral é que nós analisamos a nossa história, tanto o passado quanto o presente. E não se preocupe se você não se lembrar de algumas coisas. Tá? Não se preocupe se de repente algumas pessoas chegam para mim e falam assim, Fernando, não me lembro nada da minha infância. Não tem problema. Traga aquilo que você lembrar e se concentre naquilo que Deus está mostrando para você, tá bom? Porque Ele vai te guiar em todo o processo. Tá? Lembre-se outra coisa, tudo que é escrito é privativo, é teu. Não precisa ficar com medo. Se você não quer colocar no papel, porque você acha que alguém vai pegar, coloca no computador e coloca a senha. Tá bom? Coloca no seu papel e esconde, deixa, não sei aonde, porque é teu, é privado, não é para ninguém ver, tá bom? E você vai compartilhar com uma pessoa só, como a gente falou no início, com seu padrinho, com a sua madrinha, tá? Quando tomamos a coragem de olharmos como realmente somos, Deus abrirá os nossos olhos para começarmos a ver como Ele nos vê, como seus filhos amados. E o processo do celebrando é um processo de muita liberdade. Aqui, quando você for fazer um inventário, você vai perceber que vai sair um peso muito grande aí das suas costas, tá bom? Após escrevermos a nossa história, faremos conexões entre o nosso passado e presente. Buscaremos padrões que se repetem ao longo da nossa jornada. Não queremos, através do inventário, descobrir somente onde estávamos errados, mas compreender o nosso jeito de olhar a vida. Muitas coisas que acontecem e aconteceram na sua vida é porque você enxerga a vida desta forma. E pode ser que isso foi consequência de uma mentira, de um fato não bom na sua vida, mas que pode ser ressignificado e pode mudar para frente, tá bom? E agora eu quero deixar para você uma pergunta para o grupo de apoio que vai acontecer logo mais no Google Meet. Se você é a sua primeira vez que você está aqui, saiba que a gente tem um grupo de primeira vez. E se você tem vindo nas palestras e não tem participado dos grupos de apoio, eu quero te incentivar a participar.
Tá bom? Logo depois, daqui um pouquinho, a gente vai explicar para você como que você faz para participar. Aqui embaixo do vídeo também tem algumas instruções, tá? Você pode ler, lá tem um link, é só você clicar no link, você vai para a nossa página da igreja, onde você tem todos os grupos ali e você vai poder participar, tá bom? Eu te incentivo realmente a você poder participar aí do grupo de apoio. E a pergunta é a seguinte: que medos você tem em começar o seu inventário? Quais são os benefícios em completar o seu inventário pessoal? Tá bom? O que você tem medo e o que você enxerga como benefício se você fizer? E eu gostaria de orar agora também. Pai, muito obrigado pelo programa todo do Celebrando, pela forma como que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E eu te peço para que o Senhor guie cada um de nós neste processo e que a gente possa descansar em Ti. É no nome de Cristo Jesus em que nós oramos. Amém. Amém. E agora eu gostaria de ler com você a oração da serenidade. A oração da serenidade ela é uma declaração muito bonita, que nos ajuda realmente no nosso processo todo de restauração. E eu vou convidar você, onde você estiver, a repetir aqui junto comigo, tá bom? Diz assim: concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir a diferença. Viver um dia de cada vez, aproveitar um momento de cada vez, aceitar as dificuldades como um caminho para a paz, tomar, como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, não como gostaria que fosse, confiando que ele tornará todas as coisas corretas se eu me submeter à sua vontade, que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com ele para sempre na próxima. Amém? E como é que vão funcionar agora os grupos de apoio? Então, todos os grupos, eles acontecem agora, logo depois desta palestra, pela ferramenta do Google Meet. Então, pela ferramenta ali de reunião, né? Reunião, sala virtual de reunião. Como é que você faz para acessar os endereços das salas? Você precisa ir no nosso site, que é www.ibmalphaville.org.br. Daí você entra nesse site, um pouquinho mais embaixo, quase no meio da página, vai ter este logo do Celebrando a Restauração. Você clica no logo e daí você vai seguindo o passo a passo que vai aparecendo ali. É bem tranquilo e você vai encontrar as suas salas, tá bom? As salas que a gente tem ali dos grupos. Se você está pela primeira vez aqui, então a gente tem um grupo de primeira vez para você, um grupo de conexão que vai te explicar como é que é. E se essa não é a tua primeira vez, se você já veio outras vezes, tem os grupos, tá bom? A gente tem grupos femininos de codependência, traumas e feridas emocionais, depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais, codependência para familiares de dependência de álcool e drogas, livre-se da ira, mulheres codependentes que amam demais e compulsão por compras e recuperação financeira. E os grupos masculinos, a gente tem grupos de traumas e feridas emocionais, dependência de álcool e drogas e compulsão por compras e recuperação financeira, tá bom? Eu espero realmente que você tenha uma ótima partilha e continua no processo todo, um dia de cada vez. Um grande abraço.